Fenômenos físico e químico. Quando falamos em fenômeno físico, são aqueles que transformam a matéria sem ocorrer alteração na sua composição química. Ou seja, nesse fenômeno não há formação de novas substâncias, só mesmo alteração na transformação da matéria. Já o fenômeno químico são aqueles que ocorre a formação de novas substâncias, como podemos dizer a combustão de um fósforo, a composição da cinza e da fumaça é totalmente diferente do palito inicial presente. Então, o fenômeno químico altera a natureza da matéria, como também queimar um papel. Observe que surge um novo elemento, o sal de Andros, um sal de frutas, na água, surge o gás carbônico. Então, tudo isso é um fenômeno químico, porque surgiu um novo elemento. Já o fenômeno físico, nós podemos citar o H2O, a água, né? Observe que independente do estado que ela esteja, pode ser sólido, líquido ou gasoso, esse fenômeno vai alterar apenas a forma da matéria, mas a água vai continuar sendo água. Observem aqui alguns exemplos de fenômeno químico. Veja, os fogos de artifício, a fruta apodrecida, a madeira queimando, o prego enferrujado. Observe que nos 4 exemplos surgiram assim novas substâncias. Quando falamos aqui do fenômeno físico, observem a água fervendo, ela se transforma em gasosa, mas não continua água. Ela só mudou o seu estado físico. O papel amassado, o vidro que se quebra, o cubo de gelo derretendo. Mas observem, em nenhum deles houve uma nova substância. Não alterou assim a natureza da matéria. Então, tanto o fenômeno químico como o fenômeno físico, existe uma grande diferença. O fenômeno químico surge uma nova substância, já o fenômeno físico só muda a forma da matéria. Vamos falar um pouquinho agora sobre o átomo, estrutura atômica. A estrutura atômica do átomo é formada por prótons, que são cargas positivas, nêutrons, partículas neutras, ou seja, não tem carga, e os elétrons, que têm a carga negativa. Aqui vocês podem observar o átomo. No átomo, observem, no núcleo está o próton e o nêutron. Na eletrosfera, vimos os elétrons. Eles são chamados, gente, de esses 3 componentes de partículas subatômicas. Mas como achar o valor dessas partículas? Observem aqui. Nessa atividade, está pedindo um número de prótons, nêutrons e elétrons. Observe que eu coloquei aqui o mercúrio, que no seu símbolo é um H maiúsculo com um G minúsculo. E aí, colocamos aqui o 200 na parte superior e 80 na parte inferior. Vamos ver o que isso significa. O 80, gente, é o número atômico, como também é o número de prótons. E o 200 é o número da massa. Como esse elemento químico ele está estabilizado, nós dizemos que também o número de elétrons é 80. Vamos ver como é que fica?
Observe que aqui está pedindo o número de prótons, de nêutrons e de elétrons. Então, colocamos o número de prótons, 80, o número de nêutrons, 120. Por quê? Porque, para se achar o número de nêutrons, subtraímos o 200 do 80, ou seja, o número da massa, que é representado pela letra A, e o número de prótons, que aqui é 80. Então, 200 menos 80 é igual a 120. E aqui pede também o número de elétrons. Então, como esse átomo ele está neutro, nós dizemos que é 80. O número atômico, gente, é representado pela letra Z. E é também a quantidade de prótons. Observe como eu disse para vocês. O número 80, ele está aí apresentado na parte inferior do lado esquerdo do símbolo do elemento. O número da massa é representada pela letra A. E ela está no lado superior esquerdo do símbolo do elemento. Então, o número da massa é 200. Esse número da massa, gente, é igual à soma de quê? Dos prótons com nêutrons. No caso, seria o quê? 80 mais 120. Observe aqui a fórmula. Então, aqui temos A, que representa o número da massa. Como é que achamos o número da massa? Localizamos o número de prótons mais o número de nêutrons. Já o número de nêutrons, como é que achamos? É o número da massa menos o número de prótons. Então, o número de nêutrons, 200. Podemos dizer aqui que é a massa menos 80, que é o próton, que vai ser igual a 120. Aqui, pessoal, a localização das partículas subatômicas é uma regra. Então, o fato do elemento químico ele estar no seu estado fundamental, o que é que significa isso? Um neutro. Então, a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons vai ser exatamente igual, como também o número atômico, que é representado pela letra Z. Então, Z e número de prótons é a mesma coisa. O átomo é um elemento químico que possui, observe essa questão, 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Vamos lembrar. Eu disse a vocês que o número de prótons e o número atômico é a mesma coisa, sendo que o número atômico é representado pela letra Z e o número de prótons é representado pela letra P. Então, aqui, esse átomo está neutro. Então, dizemos que o número atômico é 83. Mas, como é que achamos o número da massa, que é representado pela letra A? Seria o quê? 126 mais 83, ou seja, mais o número de prótons.